Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo do Lições Mediúnicas de todas as terças-feiras, às 8 horas da noite. Hoje, excepcionalmente, estamos gravando esse vídeo porque estamos fora de Brasília e não vamos conseguir gravar esse episódio no Centro Espírita Alta de Souza, na Candangolândia. Então nós nos propusemos a fazer a gravação desse episódio do nosso estudo para que possamos dar continuidade e não deixar a nossa agenda vazia. Sabemos o quanto é importante o compromisso com a espiritualidade e também o quanto é importante poder atender as pessoas que estão conosco, porque o verdadeiro estudo da doutrina espírita é um alimento que fortalece a nossa alma, o nosso discernimento e nos ajuda a caminhar todos os dias. Então nós vamos dar prosseguimento ao capítulo 4 do Livro dos Médiuns, que fala sobre os sistemas que se opuseram ou que se colocaram a favor da doutrina. E nós estamos agora no sistema de número 47, e todos eles abordados minuciosamente por Allan Kardec. Um trabalho maravilhoso, verdadeiramente professoral, de alguém que priorizou os detalhes, que se debruçou sobre todo o contexto da obra, que ouviu todas as partes, tanto do mundo espiritual quanto do nosso mundo visível. Então, meus amigos, vamos lá, para a gente poder falar agora sobre o sistema otimista. Nós já caminhamos muito comentando sobre os sistemas que se opunham à doutrina, os sistemas que colocavam óbice em relação à manifestação dos espíritos. E aqui nós estamos para falar sobre um sistema novo, um sistema otimista, mas que Kardec aponta também o erro ao qual esse sistema acabava incorrendo. Vamos lá. Ao lado dos que nestes fenômenos unicamente veem a ação do demônio, estão outros que tão somente hão visto a dos bons espíritos. Supuseram que, estando liberta da matéria-alma, nenhum véu mais lhe encobre coisa alguma, devendo ela, portanto, possuir a ciência e a sabedoria supremas. A confiança cega nessa superioridade absoluta dos seres do mundo invisível tem sido para muitos a causa de não poucas decepções. Esses aprenderão à sua custa a desconfiar de certos espíritos quanto de certos homens. Se nós víamos sistemas que negavam absolutamente a manifestação dos espíritos, nós também vimos sistemas que acabavam apontando todas essas manifestações como sendo expressões do mal, expressão de espíritos demoníacos que se manifestam à humanidade a fim de enganá-la. E aqui nós vemos um sistema oposto, um sistema otimista e ao mesmo tempo ingênuo, que acredita que todos os espíritos que se manifestam são espíritos bons, dotados da absoluta ciência e da suprema sabedoria. E Kardec vai mostrar que esse sistema incorre em um erro. Por quê? Porque os espíritos são as almas dos homens que desencarnaram. Da mesma maneira que há homens tolos, pseudo-sábios,
escarnecedores, falseadores na matéria, também o há no mundo espiritual. Então, como diz João, não creais em todos os espíritos, vede antes se eles vêm de Deus. Porque se nós aceitamos todas as manifestações do mundo espiritual como sendo manifestações de inteligência, de amor e de sabedoria, nós caímos no grande perigo de sermos enganados, de sermos fascinados. É uma tolice que a doutrina espírita não abraça e não concorda, porque se é uma doutrina da razão, ela faz laço, ela se encontra em comunhão com o discernimento e a lucidez. A verdadeira ciência investiga e não aceita tudo a fim de se provar. Ou seja, para provar que os espíritos existem, que a alma resiste à morte do corpo, nós não podemos aceitar todas as comunicações como sendo de fruto elevado, como vindo dos altiplanos da vida, porque espíritos falseadores, espíritos imbuídos de um pensamento enganado, enganoso, também se manifestam. Nós precisamos separar, como ensinou Jesus, o joio do trigo, a luz da sombra. Precisamos andar durante a claridade do dia, para que não sejamos enganados, engolindo a pior parte e deixando de lado a parte mais proveitosa. E muitas das vezes acontece com todas as filosofias e ciências da Terra, o homem agarrado a um título, agarrado a uma tentativa de provar suas ideias, ele aceita tudo porque lhe falta o discernimento. Discernir é uma tarefa do bom senso. E é preciso uma evolução espiritual que se vem por meio da prece, do estudo contínuo, da caridade, para que nós possamos aprender a não nos enganarmos, como fez o Mestre. Porque nem tudo que vem do invisível provém de Deus. Então aqui nós vamos avançar para o item 48 desse capítulo 4, o sistema uniespírita ou monoespírita. Como variedade do sistema otimista, temos o que se baseia na crença de que um único espírito se comunica com os homens, sendo esse espírito Cristo, que é o protetor da terra, diante das comunicações da mais baixa trivialidade, de revoltante grosseria, impregnadas de malevolência e de maldade, haveria profanação e impiedade em supor-se que pudessem emanar do espírito do bem por excelência. Se os que assim o creem nunca tivessem obtido senão comunicações inatacáveis, ainda se lhes concederia a ilusão. A maioria deles, porém, concordam em que têm recebido algumas muito ruins, o que explicam dizendo ser uma prova a que o bom espírito os sujeita, com o lhes ditar coisas absurdas. Nós vemos até hoje esse tipo de engano. Toda voz que se manifesta na terra é a voz do Espírito de Deus, consequentemente do Cristo, porque confunde Deus com Cristo, como se fosse uma única e mesma entidade, né? Um único e mesmo Espírito. E quando não é a comunicação do Cristo, é a comunicação dos demônios, a comunicação do mal. Deus poderia se comunicar
em absoluto e não permitir que outros espíritos se comunicassem? Sim, porque Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é onipotente. A sua vontade é absoluta, o seu livre-arbítrio é incomensurável, é divino. Mas nós vemos na obra da criação que o nosso Pai, Ele nos chamou a participar de um concerto. A natureza trabalha em ecossistema de diversidade. Deus poderia fazer tudo? Poderia, mas Ele não faz, porque Ele é amor e bondade. E Ele divide as tarefas de aperfeiçoamento da vida com as suas criaturas, com os seus filhos, porque Ele quer que nós venhamos a desenvolver todos os potenciais de sabedoria e de amor possíveis e que cheguemos à condição de espíritos puros e bem-aventurados. Então Ele permite que os espíritos desencarnados se comuniquem com os espíritos encarnados, para que nos dois planos da vida haja intercâmbio, troca de conhecimento, troca de sabedoria, de informações, para que nessas duas instâncias haja progresso. O médium evolui em se abrindo para o espaço, e os seres do espaço também evoluem, entrando em contato com aqueles que habitam a matéria mais grosseira. Aqueles que dizem que Deus faz tudo desconhecem a lei de solidariedade, de amor, de justiça, a lei de progresso, os intercâmbios que se dão nas leis da natureza. Desconhecem inclusive as leis que regem o mundo material. A nossa alimentação depende de bactérias que se movimentam no fundo da terra, oferecendo substâncias fundamentais à planta para que ela possa se desenvolver, produzir os vegetais, dar alimento aos animais que depois vão alimentar o nosso corpo. Ou seja, desde os animais pequeninos, das dimensões infinitesimais da vida, às dimensões do infinitamente grande, Deus atribuiu tarefa a todas as criaturas. Evoluem os vírus, evoluem as bactérias, evoluem os vegetais, os animais, até que o princípio inteligente chegue à idade da razão e possa encarnar em um corpo hominal, tal qual nós conhecemos nos dias de hoje. Então há um embrincamento de forças cooperativas que se ajudam, que se abraçam, que trocam energias. Esse é o trabalho do Criador, o de administrar o concerto universal da vida. E Jesus, em toda a sua potência gloriosa, vai nos dizer o espírito de Áureo no livro Universo e Vida, que mesmo que se reunissem bilhões de sóis, aí nós teríamos um pálido quadro do que é a refulgência da aura de um Cristo. Jesus, em tudo podendo, na divulgação do seu Evangelho, ele reuniu 12 apóstolos, os seus apóstolos fizeram outros discípulos para que a mensagem do reino pudesse se espalhar por toda a crosta da terra. Então não há vaidade espiritual do monopólio, da concentração de poder, da divulgação da mensagem. Aqueles que se tornam aptos também são chamados a cooperarem. E nós vemos isso aonde? Onde Deus escreveu as suas leis
que é na natureza que se manifesta o tempo inteiro ao nosso olhar. O espiritismo, ele nunca vai desaparecer, porque ele é uma das leis da natureza. O espiritismo veio nos ensinar a ler o pensamento do Criador, escrito nas estrelas, nas folhas, no balanço das águas, no correr do vento, na multiplicação dos vírus, das bactérias, na procriação das aves, dos répteis, dos anfíbios, dos seres placentários. O espiritismo está gravado na biologia, na matemática do planeta. E quanto mais nós tivermos esse olhar cósmico, essa cosmovisão, mais próximos nós estaremos de uma boa interpretação da doutrina, porque a doutrina não existe no mundo para nos ensinar a interpretá-la. A doutrina não se limita à doutrina. A doutrina está no mundo para nos ensinar a interpretar a vida. A teologia que existe no planeta é para ensinar o homem a interpretar a teologia criada pela mente humana, muitas das vezes apartado das coisas mais simples, das leis mais elementares da natureza. Ou seja, se opõe ao pensamento do Criador. Mas o Espiritismo, ele não vive para si. O Espiritismo não é um sistema, o Espiritismo se expande. E por se expandir, ele vai ao encontro da vida. Ele oferece chaves para a interpretação da vida. Ele dialoga com toda e qualquer filosofia, com toda e qualquer ciência, carregando consigo o tesouro dos atributos do Criador. A infinita justiça, a infinita misericórdia, e apresentando suas bases, a imortalidade da alma, a existência de Deus, a lei de reencarnação, a mediunidade, que é a comunicabilidade entre os mundos, e a lei de causa e efeito também. Então, meus amigos, nós vamos estudando, vocês vejam que um livro imenso vai se abrindo. Então, espíritos puros e bem-aventurados se manifestam, espíritos sábios, mas também espíritos ignorantes. Não é apenas a alma do Cristo. Todas as almas influenciam o mundo material. Todas as almas influenciam os homens. E nós precisamos ganhar em consciência para que nós possamos vencer essa influência perniciosa e nos ligarmos à influência do amor. Porque todo espírito que vem ditando mensagens do bem, ele vem em nome de Jesus. Ele traduz para a terra um pensamento do Cristo. Como diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, que todos nós formamos um único corpo, o corpo de Cristo. Porque todo mundo que trabalha para o bem, trabalha para o Senhor. Uns médiuns interpretam, os médiuns têm a mediunidade de cura, outros médiuns têm a sabedoria de extrair o espírito da letra nas escrituras. Outros médiuns têm o talento da palavra, da pregação. Outros têm o talento de servir. Mas todos, quando estão no bem, trabalham para o Cristo Jesus. E Kardec, ele continua aqui, esse item 48, ele diz, a razão se nega a admitir que o Espírito entre todos os santos desça a representar semelhante comédia. Demais negar a possibilidade de qualquer outra comunicação, não importa em subtrair ao Espiritismo o que este tem de mais suave a consolação dos aflitos,
digamos pura e simplesmente que tal sistema é irracional e não suporta exame sério. Ou se é o Cristo que se está comunicando, ou se é o demônio, como nós dissemos. Mas as comunicações que nós vemos, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, as comunicações de Lázaro, de Fenelon, de Cáritas, de Swedenborg, de Hahnemann, de Santo Agostinho, da Rainha de França e de tantos outros, de Lamennais, não são comunicações que inoculam no espírito do homem a consolação, a esperança, o amor, a paz. O mal não pode se opor ao próprio mal, né? Porque um reino dividido entre si, ele conhece a ruína. Se prega o amor, se prega a paz, se prega o bem, vem de Deus, é de Deus, carrega o Espírito de Deus, meus amigos. O Espiritismo é todo bondade. Ninguém se debruça mais na terra sobre Jesus do que o Espiritismo. Porque não tem rito, porque não tem sacramentos, porque não há perda de tempo com rituais, com monturos, que um sobre o outro para nada serve. Não há o medo do demônio, não há o medo da morte, não há tentativa de escravizar, de prender as pessoas, de apartar as pessoas do conhecimento. O Espiritismo, ele é todo Jesus, ele é todo Cristo. Até quando não se está falando de Jesus, ele é todo Jesus, ele é todo Evangelho. Porque é a semente. Você não precisa dizer Jesus para estar vivendo Jesus. Aqueles que dirão ou disserem, né, Senhor, Senhor, nem todos os que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. Porque não é a palavra Jesus, é o Espírito da lei, é o Espírito que vivifica. É o sentimento profundo do amor que anima, do amor que nos move para a caridade, para a sabedoria. Então não há doutrina na terra que fale mais de Jesus, que trate Jesus como o sol da vida, como diz André Luiz, se eu não me engano no livro Obreiros da Vida Eterna. Jesus é o sol, no qual todas as almas circundam, orbitam. Não há doutrina na terra que valorize mais esse mestre, essa luz de amor, do que o Espiritismo. Não há. Nós estamos com ele e dele não abrimos mão. E por isso reconhecemos a sua mensagem no Espiritismo. Leia lá no capítulo 11 do Evangelho a mensagem sobre a lei de amor. Que coisa maravilhosa. Rainha de França voltando do além-túmulo para dizer, olha, não é o sangue, não é o trono, não é a descendência, é o amor. Eu vi seres que eu considerava inferiores, infinitamente mais nimbados de luz, de claridades celestes do que eu. Então, meus amigos, vamos nos compenetrar de que a nossa doutrina, ela é verdadeiramente cristã, porque ela está comprometida com a mensagem do Cristo. Ela não quer enriquecer uma fileira, ela não quer enganar, ela quer ir à essência de todas as coisas. E Kardec, ele vai continuar. Eu vou entrar aqui no item 49, eu vou entrar e vou deixar o desdobramento, o encerramento desse item para o nosso estudo da semana que vem, porque ele é muito extenso e ele merece uma análise mais acurada de nossa parte. Então eu só vou iniciar. Combinado? Sistema multiespírita ou poliespírita.
todos os sistemas a que temos passado revista, sem excetuar os que se orientam no sentido de negar, fundam-se em algumas observações, porém incompletas ou mal interpretadas. Se uma casa for vermelha de um lado e branca do outro, aquele que a houver visto apenas por um lado afirmará que ela é branca. Outro declarará que é vermelha. Ambos estarão em erro e terão razão. No entanto, aquele que a tenha visto dos dois lados dirá que a casa é branca e vermelha, e só ele estará com a verdade. O mesmo sucede com as opiniões que se formem do Espiritismo. Pode ser verdadeira a certos respeitos e falsa se generalizar o que é parcial, se tomar como regra o que constitui exceção, como todo o que apenas é a parte. Como nós já dissemos em outras oportunidades, se nós conhecemos uma casa e entramos em contato com um membro daquela família e aquela pessoa nos trata mal, não significa que todas as pessoas daquela família vão nos tratar mal ou tenham aquele mesmo temperamento irracível e mal educado. Nós podemos cair no risco da generalização. Da mesma maneira que se uma pessoa nos tratar bem, não significa que todas vão tratar, que todas sejam bem educadas, afáveis e amorosas. Aí nós também podemos confundir a parte com o todo. Então, não é porque um espírito se comunica trazendo mensagens elevadas que todos os espíritos vão se comunicar dessa maneira. Não é porque um espírito se comunica trazendo mensagens de baixo calão que todos vão se comunicar dessa forma. Não é porque um médium abusa do charlatanismo que todos vão abusar. Não é porque um médium trata as coisas santas do céu com reverência, que é desapegado, amoroso, caridoso, que todos o serão. Então, meus amigos, a gente percebe que a generalização, a tentativa de enxergar uma pequena parte e concluir do todo é um grande erro do espírito humano. Nós precisamos olhar com discernimento. E para isso nós precisamos de tempo, dedicação, estudo, muitos anos de vivência, ilustração mental, evolução ético-moral, para que nós possamos ter condições de avaliar o todo. Naquilo que eu não sei, eu digo, eu não sei com humildade. Naquilo que eu sei, eu digo, eu sei parcialmente, preciso estudar mais, para que eu não caia nas falsas interpretações. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela paciência de vocês. Eu não vou me estender hoje para que nós possamos nos debruçar sobre o item 49 de uma forma mais profunda no nosso próximo encontro. Que Jesus nos abençoe muito, nos enche o coração de paz, de fé, de saúde, de amor e nos dê forças para continuar o estudo do Livro dos Médiuns e da doutrina espírita. Um grande abraço.